Olá, internauta, seja bem-vindo a Esporte.com desta segunda-feira, novamente com vocês ao vivo, direto do Facebook. Convidei aqui meu amigo Bernardo Lacerda, grande amigo, um cara assim sensacional, que entende tudo de bola e setorista do Cruzeiro, né, meu amigo? Deixa eu tirar aqui o som, né, porque ninguém merece dois volumes. Dois programas começando. Não dá. E vamos falar, é lógico, de Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, Galo, América joga hoje. E também um pouquinho de Mundial de Clubes, da qual já falamos durante a semana passada inteira, durante ontem também, porque eu estive lá e fizemos alguns trabalhos interessantes. E não estou babando meu ovo não, mas né... Sim, ótimo trabalho, sem dúvida. Sem dúvida, né? Muito obrigado. Não há dúvidas. Eu sei que a gente se elogia, mas não é... Mas né? é fato. Foi bom. Se tivesse sido ruim, a gente falaria também. A gente fala. Ao vivo? Fala também. Coragem, a gente né? é doido, né? É verdade. Vamos começar falando do jogo das 5 horas da tarde. Jogo do Cruzeiro lá no Barradão contra o Vitória. Acabou, né? O Campeonato Cruzeiro Brasileiro acabou pro Cruzeiro, né? Tranquilo, suave, né? Sim, tá de férias. Agora é só completar os jogos finais. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro teve uma surpresa, né? Quando viu a escalação. Assustou o Bruno Ramires no meio. Quando a galera viu o Bruno Ramires no meio, eu acho que lembraram do Paulo a galera Vieira colocou a mão assim no sofá e falou, minha Nossa Senhora. Segura na mão e vamos lá, amigo. porque o bicho vai pegar. Amigo. Mas, O bicho pegou, viu? Foi uma tacada ousada do Mano, né? Acho que o Mano surpreendeu. Talvez não tenha pensado, o que pode acontecer, confiou no elenco e... Confiou no elenco e tem que Foi confiar bem, mesmo, sim. tem que confiar mesmo. Enquanto é ótimo, né? Enquanto rolou o Grenal no último fim de semana, né? Ontem, o vulgo ontem, né? O pau cantou lá na Arena Grêmio, expulsão de um lado, expulsão de outro. Nosso amigo Edilson foi... o amigão lá foi, louco. enfim, né? Os caras se matando lá, o Cruzeiro suave foi pegar uma praia lá em Salvador e conseguiu uma vitória que, na minha opinião, foi surpreendente do ponto de vista que o Cruzeiro entrou com o time reserva. Sim, teve expulsão. Ganhou, pau cantando, calor do inferno lá em Salvador, mano. Mas ganhou, Ariel Cabral de cabeça, fez o gol já. Ariel Cabral. Ariel Cabral, vou repetir. Ariel Cabral, Isso. após uma grande cobrança de escanteio de Arrascaeta, né, que para variar é o melhor jogador do Cruzeiro. Joga demais, tá jogando muito. Sim. E conseguiu conciliar. O Rafinha, né, tinha saído já contra o Corinthians, e aí o Arrascaeta já assumiu a posição ontem diante do Vitória. A turma manda abraços aqui. Não, pede pra gente, mas não, eu quero abraços também, galera. Podem mandar abraços, curtidas, perguntas, corações, que a gente aqui tá aceitando qualquer coisa, tá bom? O Hildegardo Antunes pede pra gente mandar um abraço pra Varzilândia. Um abraço pra Varzilândia. E o Águio Rodrigues mandou um oi. Oi, meu amigo. Falando do Cruzeiro, do jogo especificamente, o Vitória é um time muito fraco, né? Muito fraco. É um time que vai chegando na reta final do campeonato mal, né? Porque não ganha. Impressionante. Não ganha e quando o resultado é bom, empata, né? Sim, o Vitória sempre foi um adversário que normalmente em casa era forte. Jogar no Barradão, né, jogar em Salvador era sempre dificílimo. Esse Vitória nem isso, né? Não consegue fazer o dever de casa mais. Então, infelizmente, porque eu acho legal, né, o Bahia pode ser que suba, mas é legal o Vitória continuar, mas o torcedor do Vitória pode abrir os 3 horas, 4 horas, porque a situação é muito difícil. Eu acho que a definição do rebaixamento vai acontecer nas próximas 2 semanas. São jogos difíceis que todos os times que estão lá embaixo têm. O Cruzeiro assumiu com 41 pontos, a 13ª colocação está a 1 ponto do São Paulo e da Chapecoense. Isso. O Cruzeiro precisa praticamente de uma vitória para não ser rebaixado. Vitória tá tranquilo. Eu acho que não tem não há mais risco, mesmo porque eu não acredito que os times que estejam lá embaixo consigam fazer 41 pontos, cara. Os times não ganham de ninguém. Exigir 4 vitórias no Figueirense? Não ganha. 3 vitórias no Vitória? Não tem mais jeito. Esses times aí não conseguem mais, porque assim, eles estão lutando para tentar empatar, né? Então, assim, já está tendo um desnível grande entre o Z4, os times que estão ali entre o Z4 e o G6, né? E o G6, o campeonato já está ficando polarizado já. E hoje a situação do Cruzeiro é bem confortável. Vai pegar o Atlético Paranaense fora de casa, é um jogo chato, até porque o Cruzeiro provavelmente vai com o time praticamente todo reserva, né? Porque tem a Copa do Brasil. Não tem por que esforçar contra o Atlético Paranaense não, galera. O Cruzeiro tá em outra vibe, vai jogar contra o Corinthians não, o Corinthians já foi, né? Contra o Grêmio agora no meio de semana, aí, gente, 60 mil torcedores no Mineirão são esperados, vendeu quase todos os ingressos.
Vai ser um caldeirão, vai ser um inferno azul lá, né, mano? Que os caras vão ter que segurar a onda, porque o Mineirão cheio assusta. Sim, até hoje, né, tem a venda dois setores apenas do Mineirão. Até agora, quer ver o horário aqui? Que horas são aí, galera? 4h40, né? Isso. Até agora, dois ingressos, 2 setores disponíveis apenas, então o Mineirão vai estar lotado. E aí, hoje o Cruzeiro pode falar, foco na Copa do Brasil, porque o brasileiro já foi. O brasileiro agora é cumprir tabela. E eu não vou falar um negócio aqui que a galera vai ficar bolada comigo, mas eu acho que o Cruzeiro é favorito pra ganhar a Copa do Brasil. Também acho. Acho porque, pra mim, é mais time que o Grêmio. Sim, no melhor momento. Tá em crescente. Sim. O Atlético tá naquela se vai ser vice-campeão brasileiro, se vai ser terceiro lugar ou se vai ser quarto. Sim. O Internacional ainda não decidiu sua vida no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio é um time que não quer saber nada do Campeonato Brasileiro, mas também não tá jogando bola. Exatamente. Então eu acho que é bem complicado, viu, para as outras equipes. O José Dailton, de Várzea, Rio Grande do Norte, manda um alô. Rafael Cardoso fala que quarta-feira é guerra no bom sentido, né? Esperamos que só no bom sentido. A Célia Montes falou que o jogo de ontem foi sem emoção, apesar disso, mano, é o cara. Sem emoção pra você que não torce pro Vitória, viu, meu bem? Porque a turma lá do Vitória, o Cárdenas lá, tá, meu Deus do céu. Mais um pênalti perdido. É o terceiro pênalti seguido do Vitória. Foram 2 contra o Sport e ontem contra o Cruzeiro. O time tá brigando pra não cair desesperadamente. Não pode, Pega cara. Eram 3 gols assim. Depois o Cruzeiro em casa, você tem 3 pênaltis, você bate 3 pênaltis. Vai cair, não tem jeito. É coisa de time que cai, né? A Sil Amado pede um abraço para... ela tá dando um abraço lá de Lisboa, Portugal. Olha. O Campeonato Português está até terminando lá, né? Terminando. Férias de fim de anos, né? Exatamente, o Benfica lá assumindo a liderança para variar. O Leonardo Luiz pergunta o que a gente acha, né? Se o Fábio terá espaço com o futebol do Rafael. Cara, o Fábio é um cara que é incontestável. Sim. Na minha humilde opinião. Meus cunhados não gostam muito do Fábio, não, viu? Eles são cruzeirenses meio loucos. Não gosta, mas... Mas falando de futebol mesmo, o Rafael, eu não gosto do Rafael. Eu não gosto do Rafael. É um cara bacana e tal, mas eu acho que ele tem que crescer muito. Mas ele tá queimando minha língua, eu não posso falar outra coisa, tá né? Muito bem. 5 pênaltis como profissional, o cara pega 4, eu vou falar mal desse cara? Sim. Não tem jeito, né? E entrou numa gelada, né? Nossa Senhora. Substitui o Fábio, do seu time brigando contra o rebaixamento no Brasileiro. Exatamente. Uma situação difícil, a defesa vinha muito mal. Ele é muito bom goleiro, sim. É um cara que cresce, é um cara que tem estrela. É um cara que sai do gol, né? O Fábio não sai do gol. A grande vantagem, talvez, em comparação ao Fábio, seja essa. Eu acho assim, o Fábio ainda é um goleiro, vai demorar um tempinho para voltar, né? A gente sabe que o Fábio sempre teve um probleminha com questão de peso, né? Aquela volta para ele, mesmo quando tem de férias, ele volta, demora um pouquinho, então vai depender de um esforço maior, né? É uma lesão no joelho que é sempre muito chata. É uma recuperação chatíssima. Apesar dele ser goleiro, é melhor. Apesar de goleiro precisar muito do joelho, porque faz movimentos bruscos e tal, é um cara que não perde a articulação correndo, né? Não tem o choque, né? O choque é muito menor, tudo isso ajuda muito. Acho que, assim, é muito difícil hoje falar, o Rafael vai conseguir barrar o Fábio. Não vai. Mas é uma sombra que, assim, o Cruzeiro tá tranquilo. Eu acho que o Fábio volta ano que vem para se aposentar. Ele já tinha falado isso já ano passado, falando que na hora que ele renovou o contrato, ele falou que jogaria mais 2 anos. Né? Sim, e principalmente se tiver uma Libertadores aí pela frente. Exatamente. Vamos ver como é que ideal. vai ser, né? O Célio Luiz Moura fala que o Fábio tem que estar na hora de aposentar. O cara não é velho, né? O Fábio é um cara que é... Pra goleiro você ainda seguraria uma onda aí umas 4 vezes, assim, eu 4 acho que anos. o Fábio começou o ano, não começou bem o ano, né? Teve um pouquinho de peso, falhou um pouquinho, mas vinha bem até machucar. Ele vinha numa crescente. E é um goleiro que o Fábio é um goleiro muito respeitado. Então não é até complicado, e acho, até desrespeito, a gente chega a falar, o Fábio tem que aposentar. Nos últimos anos, ele não mostra que tem que aposentar. Concordo com você, acho que ele tá para aposentar, até por tudo, por questão de lesão, já tem uma idade. Bom, se já é uma Libertadores para disputar aí, é oportunidade legal de sair bem, vai conquistar a Libertadores, ou briga bem na Libertadores. Então, assim, acaba sendo uma temporada interessante para ele aposentar. Mas ele não vai aposentar por estar mal, porque ele não vinha mal. Ele é um goleiro que passa segurança para o Cruzeiro há muitos anos. Ele é um baita goleiro. Sim. Não dá para questionar o Fábio nesse ponto, não. A Célia Montes fala que tomara que o Mano consiga fazer 2 times, como foi em 2013 e 2014, para 2017. Um abraço para vocês. Muito legal interagir. Continue com esse sucesso.
Obrigado, Célia. O Cruzeiro, é um ano engraçado do Cruzeiro. É um ano de várias vertentes, de várias situações, e pode culminar num título, né, Sim, de Copa do Brasil, cara, o que não é pouco, assim. Não, é impensável pra Você imaginar qualquer isso, né? maior fanático do Cruzeiro não conseguia pensar a possibilidade de, né, ser campeão esse ano. Mas você lembra que eu te falei que pra mim o Cruzeiro passava do Corinthians Sim. até com certa autoridade? Sim, e passou com muita autoridade. Muita autoridade. E o futebol do Cruzeiro ele tá subindo. É por isso que eu acho que há uma situação diferente em relação às outras equipes. A gente pensando no Atlético, a gente pensando no Inter e a gente pensando no Grêmio, a gente vê que as equipes ou se estabilizaram. Tirando o Inter que conseguiu uma vitória muito boa contra o Flamengo semana passada. Só que o Inter tem aquela coisa do Tem brasileiro. a pressão porque precisa de 2 ou 3 vitórias ali para, né, não ser rebaixado. Mas é uma situação em que o Cruzeiro está diferente das outras equipes mesmo, né? Vai enfrentar o Atlético Paranaense na próxima semana, no próximo sábado, inclusive. Provavelmente, como você falou, com o time reserva, porque não precisa pensar mais no Campeonato Brasileiro. Sim, é isso. Acabou o campeonato. Agora é focar se tivesse ganho da Chapecoense, era melhor ainda, né? Já poder, Mas não ganhou. Não é o caso. Mas assim, enfim. É isso. Eu concordo com você. Assim, eu acho que aqui nós não estamos falando só de qualidade individual. Porque se for pensar em qualidade individual, talvez o Cruzeiro não seja o favorito. Individualmente, o Atlético hoje ainda é um time acima. É um time que tem um Fred, tem um Robinho. Mas, coletivamente, e principalmente que eu acho que na Copa do Brasil, uma semifinal, leva muito em conta e pesa muito, é o momento, né? O Cruzeiro viveu um momento ruim, passou pelo momento ruim, conseguiu passar por esse momento ruim até rápido, né, na reta meio para a reta final do Brasileiro. Então chegou na reta final do Brasileiro evoluindo, com possibilidade de evoluir. O Mano abriu um pouquinho a cabeça dele também, fez uma mudança ou outra no time que deu certo, né? Agora você tem o Arrascaeta jogando muito bem, sendo decisivo. Então tudo isso numa Copa do Brasil, faltando 4 jogos para acabar, faz diferença. Faz toda a diferença. Lembrando que você falou aí que momento faz o time chegar e ganhar a Copa do Brasil. Em 2014 com o Atlético foi assim, mas vale lembrar que defesas também ganham campeonato. Sim, sim. Aliás, defesas ganham campeonatos. O ataque não adianta. Ataque ganham jogos. Sim. Defesas ganham campeonatos. O que eu quero dizer com isso? Nas últimas 5 partidas do Cruzeiro, o Cruzeiro tomou 2 gols. Sim, e com a defesa improvável. É um Léo e absurdo. Bruno Rodrigues. É um absurdo isso. Se você for parar a pensar que o time realmente está evoluindo nesse. É uma coisa que preocupava muito, principalmente o Paulo Bento, quando ele chegou aqui, ele viu a casa toda desarrumada na defesa. O Mano conseguiu dar uma constância nesse setor defensivo que dificilmente o time, inclusive, o time não está tomando pressão. Sim, não está dando chance. Não está dando chance para os caras. Então é isso, o Cruzeiro está com a faca e o queijo na mão para passar do Grêmio. É claro que o Grêmio é um adversário duríssimo, todo mundo sabe da tradicionalíssima que o time tem na Copa do Brasil. Mas vai lembrar também que o Grêmio também é um freguesaço, né? É um time que toma pro Cruzeiro de todo jeito. É Copa do Brasil, é Libertadores, é Campeonato Brasileiro. E o Renato Gaúcho gosta também, né? Nossa Senhora. Não escolhe pra onde tá tomando o Grêmio pro Cruzeiro. E o pessoal do Grêmio vai ficar bolado comigo, mas é verdade. Os números é esse, gente. Não tem jeito. O Grêmio é freguesaço do Cruzeiro. Agora, se vai passar, eu não sei. Eu acho que passa. Por isso, tudo que a gente está falando. Sim. Mas futebol, você sabe como é que é, né? Muita coisa acontece, a gente pode esquecer, né? Tivemos exemplos assim, sensacionais esse fim de semana, com o ABC dando para dentro 4-0 lá em Natal. Sim. E tomando 6 pro Guarani na semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C. Futebol é futebol, né? Uma expulsão, uma lesão, muda muita coisa. Futebol é futebol. A gente analisa aqui o que a gente tem visto no momento, né? A situação dos times no momento, projetando o jogo. Projetando 11 contra 11, uma situação normal, é isso. O futebol muda. Uma expulsão muda o jogo, uma lesão de jogador substituído muda o jogo, uma noite mágica de um jogador muda o jogo. Futebol, um erro da arbitragem muda o jogo. Foi o comando do Rascaeta contra o Corinthians, resolveu parar. Aquela lesão do Rafinha foi determinante, né? O Mano tinha uma chance de sair com um problemão, que é o Rafinha ali, e o Cruzeiro não vinha jogando bem no início com o Rafinha, tinha dificuldades, entrou o Rascaeta numa noite muito, muito feliz a Rascaeta, e que resolveu a partida. Então o futebol acontece muito isso. Que uma lesão não faz, né, cara? Muda a história do jogo. Não que o Rafinha estava mal, não estava, mas... Sim, Mano ficou aqui na cabeça, nossa, machucou o Rafinha, que eu gosto muito. Mano, né, pensando assim, o Mano gosta muito. Taticamente era importante, vai entrar o Rascaeta, que ainda teve que entrar no começo do jogo na ponta esquerda, que não é o ideal para ele. Mas não interessa, jogou muita bola. Jogou bola. Pegou vitória, jogou muito bem. Então, assim, é difícil. Não dá. A mensagem foi clara para o Mano, né? Foi, né? Não dá, né, amigo? Você tem que ir pra dentro, né?
E aí tem uma pergunta aqui do Vitor Matozinhos. Não é porque ele é de Matozinhos, não, tá? É porque o sobrenome dele é Matozinhos, viu, Bernardo? Senão você vai me confundir. É aqui. verdade. Cruzeiro indo pra Libertadores, será que tem chance de Goulart e Everton Ribeiro voltarem? Não, Esqueçam. não tem jeito. Não sei nem se o Cruzeiro vai pra Libertadores, tem que ganhar a Copa do Brasil. Sim, e ou também não ficar, volta, né? não, Não volta, esqueçam. não, gente, acabou, não. O Não, Ricardo Goulart está muito bem na China. não, é muito fazendo caro, gol, é grana o Cruzeiro. É Gente, caro, vamos então lá, esqueçam. vamos, A realidade do Cruzeiro hoje é outra. vamos relembrar a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro gastou 38 barão em Ábila e Rafael Sobis. Acabou o dinheiro. Sim. Se tiver um trocado ali, vai pro Robinho. Inclusive, é muito interessante aproveitar a pergunta. Claro. Com os bastidores, né, de 2017, eles já estão esquentando. E já temos boas notícias, temos novidades pela frente. Né? O Léo vai renovar o contrato com o Cruzeiro, mais 3 anos de contrato. A assinatura deve sair nessa terça-feira. Pô, também tô querendo ter um contrato desse, cara. Não é bom? Nossa 3 senhora. aninhos aí, tranquilo. E ontem aposentadoria quase entregou garantida. a paçoca, né? Sim. O Bruno Rodrigo segue a situação indefinida. Eu chuto. Não chuto. Vai renovar? Acho que não vai renovar. Não vai? Acho que não vai. Acho que vai ser o zagueiro que vai dar. Mas eu não entendi. O Léo fica, o Bruno não fica? Eu acho que sim. Pela idade, o Léo tem um salário um pouco mais baixo. Pelo futebol a gente não pode nem discutir, né? E mais novidades aí, o William interessa ao São Paulo. Né? O São Paulo quer o e William. aí, Realizar o sonho de criança do William, que o William mesmo falou, né? E aí o Cruzeiro já tem um substituto, né? Pensado, que é o Neilton, que o Mano Menezes já gostava em 2015. que é do Cruzeiro. Está emprestado ao Botafogo até o fim do ano. Não tem passe fixado, não tem direito de compra, não tem nada. Foi e volta. Foi e Tem que volta. voltar, E né? tchau, tá, Botafogo. Prazer aí. Só se comprar e se o Cruzeiro quiser vender. É. Hoje não é o caso. O Mano quer o Neilton, o Mano gosta do Neilton, acha que é um estilo que adapta ao time do Cruzeiro, tem velocidade, consegue ser um substituto diferente pro Ábila. Não é um dos destaques. Ele falar do Sassá ali, talvez seja a grande sensação do Campeonato Brasileiro, né? Então o Neilton já falou que quer ficar no Botafogo, mas o Botafogo não tem dinheiro para comprar o Neilton. Né? Então provavelmente vai voltar e pode substituir o William. E aí talvez Michel Bastos venha, né? É um nome que está também na pauta. Hoje não é um nome de prioridade do Cruzeiro, mas se tiver negócio pode acontecer. Michel Bastos não entraria nessa lateral esquerda, não? Ele é lateral esquerda há 18 anos, mas, né? Assim, nós temos que lembrar o seguinte, o Mano é um técnico que gosta de laterais ofensivos. E a principal crítica dele em cima do Lucas e do Edmar, principalmente o Ezequiel, é a dificuldade de chegar e criar jogadas. Né? O Cruzeiro quer um lateral esquerdo, né? O Diogo Barbosa do Botafogo é um dos nomes. Né? O Diogo Barbosa, oficialmente no Cruzeiro, é o nome A, mas eu digo que o nome A do Cruzeiro, o sonho do Cruzeiro para lateral esquerdo é o René do Sport. E o Cruzeiro vê uma situação, o René foi muito mal esse ano, está na reserva do Sport, não jogou bem, eu até gosto, acho um bom lateral. E hoje o preço de mercado dele é muito mais baixo do que era ano passado. O Cruzeiro tentou ele no ano passado, brigou bastante tempo, o Atlético tentou ele também e não conseguiu. O Sport não queria o vender. Sport Recife caindo, meu amigo. O cara não vai querer ficar lá não, tá bom? E na lateral direita temos reforço, ainda é uma incógnita quem chegará. Eu até porque é uma posição apostaria no Ezequiel. Eu manteria o Ezequiel. que deve continuar no elenco. Eu acho que informações ainda não confirmadas, mas é que o Lucas pode ser devolvido para o Palmeiras para aliviar a folha salarial. Precisa, né? Sim. Não dá. Não foi bem, não deu certo e não vai dar certo. Exatamente. Vamos falar do... o Rafael Cardoso está perguntando qual a data do final da Copa do Brasil. É a última semana de novembro, né? Sim. Antes da última rodada do Campeonato Brasileiro, viu? O Galo. Galo passou pelo Figueirense ontem, 3-0. Vamos falar um pouco do jogo, porque o jogo em si foi suave, tranquilo, 3-0, Otero, Urso e o nosso amigo Fred fizeram os gols da vitória do Atlético. O jogo na Independência, um jogo em que o Atlético... Eu falei que não falamos rapidinho, tá? O Atlético não teve problema nenhum, já sapecou logo e tal, tchau, acabou, tchau. Figueirense, tchau. Figueirense vai cair pra segunda divisão, tá, gente? Vamos ao que interessa, falar de título. O Edson Lopes pergunta se o Galo tem chance de título brasileiro. Não. Não. Por que não? Porque é um time que não ganha fora de casa, é um time que está com as atenções divididas e eu acho que aí, quem sou eu para dar algum alerta, mas mensagem para o Marcelo e para a diretoria, decida, ou quer ser segundo, quer ser terceiro do brasileiro e vai precisar isso, ou quer ser campeão da Copa do Brasil. Ficar nessa, quer ser campeão da Copa do Brasil, mas quer ser segundo colocado, não vai levar nenhum nem outro. Futebol hoje tem que ter prioridade. O Marcelo poupou alguns jogadores contra o Figueirense, né? Fábio Santos ficou de fora, Robinho ficou de fora, mas tem o desgaste, tem viagens, tem jogos difíceis,
O Atlético tem lesão, e como tem lesão o Atlético tem lesão sempre. Então, priorize. Descubra o que você quer. Você quer achar que vai brigar pelo título e quer ficar em segundo ou terceiro? Priorize o brasileiro. Você quer ser campeão? É Copa do Brasil. Eu sou conservador. Eu acho que é melhor você ter um passarinho na mão do que 2 voados. Exatamente. Né? E a gente já viu esse filme outras vezes. E o Cruzeiro fez a opção por ele em 2014, nítido pra gente. O Cruzeiro se esforçou demais no Campeonato Brasileiro para tentar o título do Campeonato Brasileiro antes de pegar o segundo jogo lá na final. Mas aí chegou lá, meu amigo, sem perna e tal, não tinha jeito mesmo não. Eu, Leandro Cabido, focaria para tentar o título brasileiro. Acho que vai dar? Não, não acho. Mas acho sim que o Atlético pode ser sim vice-campeão brasileiro. O Atlético tem todas as possibilidades de ser pelo menos o terceiro colocado. E aí, todas. galera, vamos pensar um pouquinho. O Guilherme Fernandes falou que tem que priorizar nada não. Mas não é você que tá jogando, né, meu amigo? E aí não tem perna, aí vai... Aí morre no segundo tempo. Não sei. Eu jogaria o Campeonato Brasileiro para tentar ganhar. Sim. E aí você consegue lá. Pô, porventura, o Palmeiras... Gente, o Palmeiras tem 8 pontos de vantagem. 8 pontos de vantagem. Gente, é coisa demais. Sem dúvida. Mas eu ainda assim priorizaria, por quê? Porque a Copa Libertadores ano que vem, ela virou uma Copa Sul-Americana antes da Copa Libertadores. Sim. De 4 times, são 16 times classificados para a Libertadores. Então vamos pensar. 8 de um lado, 8 de outro. 4. 2 vão passar de cada lado. Então vão ficar 4 times só. De 16 vão ficar 4. Então são 4 times para uma vaga. Sim. Não dá para o Atlético disputar a pré-Libertadores. Não vale a pena. É a pré-Libertadores. A pré-Libertadores hoje ficou uma coisa dificílima. Nossa, ficou. Talvez seja mais difícil que a fase de grupos da Libertadores. Não, e assim, o pessoal tá falando assim, e tal, mas Copa Libertadores e tal, vai ter time fraco. Sim. Mas sempre tem um time bom, sempre tem um time uma tem um Cerro Porteño da vida num grupo, numa chave dessa. Ou tem o de Boca e River, gente. A chance deles irem para a Copa Libertadores ano que vem é via pré-Libertadores. Vocês vão arriscar? Não, pra que você tem uma LDU na pré-Libertadores, vamos lembrar, o Fluminense pegou a LDU. Aí altitude, LDU, é altitude, amigo. E altitude no início de temporada é um inferno, mano. É um inferno, mano. Não dá, não. É dificílimo. Então, não dá, não. Não arrisque. O Atlético, pensando no título brasileiro, não vai ser campeão, mas pensando no título, tem todas as condições de ser segundo colocado. É claro que o título da Copa do Brasil é importantíssimo. Isso ninguém está querendo negar isso. Claro. Não existe isso de não ser campeão da Copa do Brasil. Acho que o Atlético vai tentar sim. A gente está falando aqui, a gente sabe como é que vai funcionar. Claro, né? não vai. Ninguém vai tirar o pé, não vai adiantar nada. Não vai correr, não é nada disso. Mas o título da Copa do Brasil é muito mais difícil de ser conquistada do que o vice-campeonato brasileiro. A minha opinião é essa. Perfeito. Até porque o Atlético pega no final de semana o Flamengo. O Atlético ganhando o Flamengo, ele já assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Aí é manter. E tem que ficar preocupado, sim, com a subida de produção do Santos, que vai ter o clássico agora contra o Palmeiras, né? Sim. Então tem que ficar de olho. Eu falava que a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, agora no sábado, véspera de eleições, iria definir o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Atlético pegaria o Flamengo e o Palmeiras pegaria o Santos. Se a diferença estivesse em 5 pontos, como estava, não está mais, né? 2 rodadas estava, agora não está mais, o Atlético conseguiria chegar perto, se vencesse, e aí caso o Santos vencesse também, o Atlético conseguiria manter 5 para 2 pontos de diferença. E aí tem um confronto direto, 2 rodadas depois, contra o Palmeiras, também aqui em Belo Horizonte. Cara, é difícil, né? Não, assim, é para manter mesmo. Eu acho que vai com o Atlético, que é possível acontecer. Tropeça com o Flamengo aqui, tá? O Santos que está na cola, encosta. Ou seja, você tem que começar a se preocupar com o 4º lugar, né? Ou brigar para voltar para o 3º. Como priorizar a Copa do Brasil? É muito difícil. Porque você corre um risco de cair para 4º no Brasileiro, não ser campeão da Copa do Brasil e não ter nada. E tem uma pré-Libertadores que vai começar no meio de janeiro, que vai pegar todo atrapalha totalmente o planejamento. Gente, Libertadores é o seguinte, meu amigo, quanto mais você evitar jogar a pré-Libertadores, melhor. Sim. E aquela coisa, você contrata, pensando na Libertadores, você contrata
quando você está na fase de grupos, sabendo que você vai ter X número de jogos no mínimo. Quando você está na pré-Libertadores, você vai contratar pensando na Libertadores. Mas você pode não passar na pré-Libertadores, ainda mais como está agora. E aí? Claro. Você vai inflacionar uma folha que já não é barata do Atlético, e aí? O Edson falando que gostou dos comentários, estou ligado aqui em Montes Claros. Obrigado, Edson. Montes Claros deve estar quente, amigo. Nossa, imagina. Montes Claros deve estar Coitado. quente. Nossa senhora, Montes Claros é uma cidade muito linda, viu? Mas, meu Deus, o calor Tem de lá... bonito, tem de quente. Nossa senhora, É. lá é quente demais da conta. Perguntas do Atlético aqui. Tem uma pergunta aqui que eu não fiz no início, porque a gente tá falando de Cruzeiro. Galão da Massa sendo roubado novamente. Você achou isso, o jogo Não. de ontem? Pelo contrário, eu achei um jogo que os jogadores figueirenses saíram muito irritados com a arbitragem. Até não vi nenhum grande lance assim. Os jogadores do Figueirense pediram um pênalti no primeiro tempo, que eu confesso que não vi. Teve o lance do segundo gol, que a televisão também mostrou, ao vivo no jogo, mostrou um lance que o Luan tenta cortar a bola. Ficou na dúvida se bateu na mão, na cara, no corpo, o que foi. Mas depois a televisão não mostrou mais. Então, assim, não vejo que tem nem erro a favor, nem contra. E outra coisa, vamos parar de falar de arbitragem, porque a arbitragem também vai errar, não tem jeito. Milhões de lances por A turma do jogo. Corinthians estava alucinada. Já ficou alucinada contra o Cruzeiro, né? Mas pra mim, Sim, injustamente. loucura, né? Coisa de, né? Não dá pra entender também, né? Corinthians, né? Mas ontem contra o Flamengo, meu amigo. Sim, Olha, aqui no lance capital. Né? Olha, era pro Corinthians ter saído com uma vitóriazinha ontem, que atrapalharia todos os planos do Flamengo, exatamente. né? Mas, né? Mas no jogo do Atlético não foi o caso, não foi o caso. Diego Antunes perguntando onde está o Mike, lateral direito do Cruzeiro. Machucado. Há Pra variar. um bom tempo. Pra variar? Pra variar. Pra variar. E digo mais, não é uma aposta mais da diretoria, não. Deve dar o É vazar, o sonho né? de tentar vender, como não vai conseguir. Pode até ficar no elenco, mas não é mais. Vacilaram, né? Não venderam ele como podia, né? Aproveitando falar um pouquinho também de bastidores, falar um pouco do Atlético, né? Que a gente está falando do Cruzeiro. O Atlético também já pensa em alguns reforços, né? Defesa, que é o velho problema do Atlético. Defesa. Aliás, essa é do Palmeiras. Essa é do Palmeiras. É um belo hino, inclusive. Belo hino. Mas o Atlético é zagueiro, pelo menos um zagueiro aí. A diretoria do Atlético tem mirado zagueiros de fora do país. Mercado do Equador. Vai lá no Colômbia. Uruguai e traz outro Ronaldo, galera. Né? Sim, é isso. Agora, vamos lá, diretor do Atlético. Eu acho pensar, observar, saber contratar zagueiro. Porque não adianta contratar número. O Atlético tem 5, 6 zagueiros no elenco, mas não adianta. Perdeu o Leonardo Silva agora e já está desesperado. O Gabriel entrou muito bem. Sim. E ainda tem novo. isso, né? Eu já acho a defesa do Atlético totalmente desequilibrada. Defesa não, time. Sim. É muito forte no ataque e o tanto que é forte no ataque é ruim na defesa. Não tomou gol ontem porque era Figueirense, né, amigo? E teve o Figueirense teve Teve chance. chance, né? O Vitor salvou. Eu considero a perda do Leonardo Silva um negócio assustador. Sim. Porque não é um cara que está na melhor forma. Longe disso. Já cansei de falar isso aqui. É um cara que deve ter uma estátua lá na Cidade do Galo, ou no futuro Estádio do Galo, lá no Independência, sei lá onde for. Faz uma estátua, agradeça aos serviços prestados ao Clube Atlético Mineiro, né? Mas a torcida obrigado. vai lá, venera e Perfeito. tal, pá. Mas acabou, pra mim. A questão é que não tem um cara melhor que ele na defesa Sim, também. hoje O não Eraso tem. é um cara que machuca, seleção, não dá pra confiar muito. Faz um jogo bom, 3 outro ruins. horroroso, né? Sim. O Gabriel é um moleque que tá começando. Tá começando. Ninguém dá- tem. não sabe dá pra como é que pressionar. vai ser. Sim. O Thiago é um cara que pra mim só sabe bater falta, mesmo assim às vezes bate muita barreira, né? É lento também. Ed Carlos é um cara que a gente, né, não dá pra falar muito. Porque... Dá pra falar muito. Não, mas não vamos falar não. Não, Não melhor. vou falar. Segue. É, Continua na seguindo análise o que é jogo. melhor. E tem o Ronaldo. É 3 verdade, pontinhos. é verdade. Ronaldo, eu já falei isso aqui, mas eu adoro falar isso, cara. Porque o Atlético foi lá, vamos escolher um time da Libertadores pra contratar um zagueiro. Escolheram o River Plate. O River Plate era a pior defesa da Libertadores quando o Ronaldo foi contratado. River Plate do Uruguai, hein, gente? Do Uruguai. Aí Roger chega Ney. lá, tem 2 zagueiros lá. Vamos pegar o pior, vão. Tá. E coloca no galo. Perfeito. Foi isso. Vamos pegar mais um lento, mais um tem dificuldades, mais em cima de reforços, então o Atlético que é zagueiro. Tá mirando o mercado sul-americano, como tem Sul-americano. acontecido, e aí é uma aposta, certo ponto, arriscada, porque é difícil achar zagueiros de alto nível. Você tem que investir, né? Leonardo Silva, o contrato acaba no fim do ano, é uma incógnita do que vai acontecer, talvez a lesão o Atlético tenha que renovar por um tempo, até por causa do jogador machucado, né? Pra quem não sabe, jogador machucado. O contrato está acabando, o time não pode encerrar o contrato, então se ele machucar, ficar 3 meses de fora e o contrato acabar nesse tempo, é obrigatório renovar, né?
Então, é um futuro ainda incerto. Entre os volantes, o contrato do Leandro Donizete encerra o fim do ano. Ele mesmo disse semana passada que teve um primeiro contato, o Atlético falou que estava no fim do ano, que é decisão de competições, que esperaria um tempo para voltar a conversar. Tem um clube paulista louco com o Leandro Donizete, que é o Santos. Dorival Júnior adora o Leandro Donizete. Apaixonado com o Leandro Donizete. Vamos ver se o Dorival consegue se segurar no Santos, porque ninguém sabe. Santos é muito louco também, demite técnico a cada 6 meses. Mas se continuar, vai vir quente no Leandro Donizete. O Atlético quer volante, sabe que precisa de volante, né? Também está mirando no mercado de fora. E tem um nome que tem surgido aí nos últimos dias, que é do Ayrton do Botafogo. É um jogador que o Marcelo Oliveira gosta, já pediu ele em outros clubes, inclusive no Cruzeiro, tentou levar para o Cruzeiro, junto com na época do Newton, não conseguiu trazer para o Cruzeiro, mas é um volante do estilo que ele quer, que é um volante mais marcador, que faz ele terceiro zagueiro, que é o estilo que ele sempre gostou. No Cruzeiro ele sempre teve isso, é o estilo do volante que ele gosta, né? O Ayrton tem uma questão física, que ele não tem uma sequência de jogos no Botafogo, tem ido bem quando joga, né? Quando o Atlético mesmo, na derrota agora, né, de 3-2, o Ayrton fez um bom primeiro tempo, segurou bem, marcou muito bem o Atlético, saiu no intervalo, cansado, com problema, aí o Atlético cresceu. É um nome que está em pauta no Atlético, e o Atlético vai buscar volante também. O Marcelo quer volante. O Galo vai buscar volância, viu? Porque eu também tô achando essa dupla de volantes do Atlético meio lero-lero. Precisa urgente de volante. Os caras não estão... A gente fala muito da defesa, mas a defesa também compactou com esses caras que estão na frente deles. Os caras não estão dando conta mais. A gente fala do Real Madrid, a gente brinca que o Real Madrid só busca jogador de meio ataque. O Atlético adora jogador de meio ataque. Meio e ataque, o Atlético não precisa. Precisa repor uma saída ou um caso de muito que apareça. Precisa reforçar o sistema defensivo. Exatamente. A mesma coisa eu falo do Cruzeiro. O Cruzeiro não precisa reforçar ataque não, galera. 2 laterais ali e um zagueiro ali para recompor. Não precisa de muito mais do que isso não. E só para terminar, em cima dos 2 mineiros, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro estão de olho, muito atento, nos jovens jogadores do Juventude. Porque são bons jogadores. Tem o goleiro, que é muito bom. São bons Tem jogadores. O zagueiro, né? Que é um bom zagueiro. Não sabem bater pênalti, mas que os meninos são bons, são. E são muito novos. O Cruzeiro está de olho no zagueiro. Me fugiu o nome, Howlen, alguma coisa assim. Do Juventude, tem 21 anos. Né? É um zagueiro que o Cruzeiro tem observado, até porque tem uma idade, não é idade de base, mas é muito novo. É um zagueiro para o futuro. É um cara que ainda pode dar. É um cara que ainda pode dar uma... Ele veio, inclusive, para substituir o Bruno Viana, que foi negociado com o Olympiacos. Né? O Cruzeiro não trouxe ninguém para o lugar dele. Tem mais ou menos a mesma idade, então o Juventude pode ser uma fonte de reforço para o Atlético Cruzeiro. Ô, meu amigo Bernardo, a última pergunta aqui, porque o Sidão tá fritando na minha cabeça ali com cortes, né? Falando tipo, vamos embora, porque, né, não podemos ficar aqui mais tempo. Uma última pergunta, aliás, vou falar aqui do rapidão, tá? Do Fernando Almeida, conhece? Muito bom, né? Almeida. Perguntando se o Prato vai vai para a China no fim do ano ou se ele vai para o Torino. Quem quer jogar no Torino? Para o Torino ele não vai. Ou o Arsenal? Não, o Arsenal não. Qual o Arsenal da Inglaterra? Não. Não vai. Não vai. O Arsenal gosta de jogadores bonitos, tá no ataque, tanto que o Giroud é atacante dele. Sim, mais novos. Aí vão falar, o Sancho é bonito. Não, o Sancho não é bonito, mas o Giroud é bonito pelos dois. É verdade. E a turma aqui, cruzeirense, o Henrique Oliveira perguntando se o Caicedo ou Caitardi vem ou não. Bom, esse aí o Cruzeiro não confirma, mas é um dos nomes para a Mara também, um beijo, Mara. Também perguntando sobre esse equatoriano. Cara, e aí, vamos falar um pouco do Caicedo, diga aí, vamos fazer uma tese sobre o Caicedo aqui, porque é um nome que foi muito especulado semana passada. Foi uma negociação que foi anunciada por ele, né, numa rádio do Equador. Né? É um zagueiro novo, jovem. Que joga no Independente Del Valle. Sim. Né? Ele era parceiro do Mina, seus cabelos da hora, né? Isso. O Caicedo foi até observado pelo Atlético depois que não conseguiu o Mina. Né? Mas o Del Valle é um time que não é fácil de negociar também, até porque vendeu jogadores de destaques. Né? Mas já sabe que quer vender jogadores, quer negociar e já tem substitutos para isso. Né? É um time que investe muito na base. Já tem jogadores lá de 17, 18 anos que já estão sendo preparados para entrar no time. Né? E o Caicedo é um zagueiro novo, né? Tem sido convocado pela seleção do Equador, tem jogado. É um zagueiro que tem algumas dificuldades ainda, faz mais de uma posição. E vamos lá, gente.
Zagueiro que vem de fora, Equador, Colômbia principalmente, precisa de tempo de adaptação no futebol brasileiro. Não chega para ser titular absoluto de nenhum time brasileiro. Exatamente, eu também acho. Porque se colocar de zagueiro titular, e mais se chama Libertadores, um mês que não tenha, vai passar raiva. Porque o cara vai errar, ele tem que entender como é que é o futebol, e o futebol é diferente aqui, né? Então ele é um zagueiro que a diretora do Cruzeiro pensa não para ser titular. A diretora do Cruzeiro pensa em trazê-lo para ser mais um jogador para o futuro. É mais novo que os zagueiros que estão aqui, né? Ser um cara que teria um tempo de adaptação, jogaria um pouco no Campeonato Mineiro, jogaria, então não é um investimento altíssimo. E a gente sabe que o Cruzeiro não vai fazer esse investimento alto, porque não tem dinheiro para isso. Não, porque já gastou. Não vai fazer loucura. Já gastou. O investimento alto foi para não cair, que foi o Ábila e o Sobis. Então, assim, é um zagueiro... Não, aí a gente tá sendo injusto. Ele, pra não cair pra ano que vem. Sim, Ábila e Sobis, gente, perfeito. não foi pra esse ano, não. Foi pra jogar ano que vem. Não caiu, eu quis dizer, para reforçar o time que vinha mal. Né? Mas é um investimento que não é para 1 ano ou para 2 anos. Exatamente. Né? E o Cruzeiro gastou mais um pouquinho com o Lucas Romero, vai gastar mais para frente com ele. Exatamente. Então, não vai fazer grandes loucuras, não pode fazer loucuras, tem observado bem o mercado. E o Caicedo é um zagueiro que tem não é dos mais altos, tem 1,83 m, 1,85 m, tem um pouquinho de velocidade, mas sofre no mano a mano. Sim. E o que é interessante é que ele faz outras posições. Já jogou de volante, primeiro volante, já jogou de lateral. Lateral também. Então, assim, eu sou adepto de buscar reforços na América do Sul, desde que sejam muito bem observados em campo, fora de campo, com tempo, que tenham tempo de adaptação. Porque, normalmente, jogadores de fora da América do Sul fazem mais de uma função. E isso é muito interessante para o futebol. Exatamente. No Brasil, usa-se muito pouco isso. Os jogadores que são formados na base, normalmente, chegam fazendo uma função e olha lá. Então, isso é muito interessante, mas tem que dar muito tempo. Tem que observar muito bem observado, porque senão vai errar. Exatamente, vai mesmo. E temos exemplos aí aos montes aqui em Minas Gerais. Mais perguntas, mas, gente, eu não posso responder mais perguntas. Eu peço desculpa a todo mundo que tá mandando pergunta aqui. De repente brota, tá aqui, né? E começa a falar de contratação. Aí a gente vai fazer vários ainda, galera. Só vou responder o Diego Antunes aqui, porque ele entrou no assunto Calil. Ô, Diego, eu não posso responder perguntas sobre política, ainda mais em pleito, né? Em questão eleitoral, porque eu não posso falar de um e falar de outro, tá bom? Você me desculpe. Ok, fechou, encerramos. É isso. Amanhã eu venho com o giro, tá? O giro de notícias, não vou falar do pré-jogo, vou falar dos treinamentos de Cruzeiro de Galo amanhã e também o jogo do América contra o Atlético Paranaense de hoje. E na quarta-feira eu volto para fazer o pré-jogo dos dois times. O Bernardo estará lá no Mineirão para outro pré-live lá direto do estádio para a gente falar de Cruzeiro e Grêmio, Inter e Galo, Copa do Brasil, 21h50 da noite, ok? Obrigado, Bernardo. Valeu, Cabido. Até a próxima. Então é isso, galera. Um abraço para a turma, né? Um abraço para vocês, um grande abraço, até a próxima. Tchau!